Boa noite, família. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos falando aos nossos corações nesta noite, noite de louvor, noite de gratidão, noite de dedicar a nossa vida, noite de súplica ao Senhor, que Ele possa fazer um milagre a cada dia, a cada momento em nossas vidas. Agradeço ao pastor pela oportunidade, agradeço a Deus por estar aqui junto com os irmãos, respirando e poder compartilhar mais e mais da palavra de Deus, que assim Deus tem nos concedido a honra e a alegria de estarmos na casa do Senhor, pois a Bíblia fala, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. E se você está aqui, é porque Deus quer falar ao seu coração, já tem falado ao seu coração, que você possa ressuscitar, possa receber a palavra de Deus, possa receber aquilo que anseia o seu coração, rica e abundantemente. Você que está pela live, também possa compartilhar, possa aprender mais e mais de Deus. Dê o seu joia, dê o seu pedido de oração, compartilhe conosco que você está presente, ouvindo a mensagem, ouvindo os cânticos, acompanhando a leitura da Bíblia, e cada vez mais eu agradeço a Adriano pela ajuda que vai apresentar o slide ali. Eu fiz o slide, ele fez, caprichou mais ainda. Então é um motivo assim de gratidão. Já que vai ser gravado, pastor, deixa eu fazer aqui agradecer lá também o pessoal lá da Primeira Igreja Batista do Âncora, pastor Carlos, pastor Paulo Xavier, também os irmãos da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, também vou estar compartilhando com eles lá, pastor Carlos, que Deus possa abençoar os irmãos, que possa também ser ricamente abençoado com o estudo dessa mensagem, que Deus possa, assim, falar aos nossos corações, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos, a minha responsabilidade muito grande, como disse, está aqui em Romanos capítulo 6, trazer um estudo para os irmãos, para poder compartilhar aquilo que Paulo escreveu àquela igreja, aquilo que tem nos ensinado, e no decorrer desses estudos. Então, possamos estar estudando Romanos capítulo 6, morto para o pecado e vivo para Deus. É um tema não muito comum em muitas igrejas. Muitas igrejas não esquecem até dessa palavra pecado, nova vida. Então, pastor, não é um tema muito chamativo, não. Romanos em si já não é muito chamativo, o livro de Romanos. Muitas igrejas não até. Então, é para continuar mesmo Romanos, pastor? É mesmo? É isso mesmo? Então tá. Então, o pastor deu aval. Só para ter uma noção, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita por volta do ano de 57 anos depois de Cristo, durante a estadia de Paulo lá em Corinto, na sua última viagem, na sua terceira viagem missionária. E Atos 22, 3 comprova isso que eu estou falando. Para ter uma ideia, Roma era a capital do império, é um lugar de grande influência pelo que ocorria ali no meio. Existiam vários povos ali naquela região, era um centro econômico daquela região, Roma, era um centro cultural, obrigado, irmão, centro cultural e até mesmo o império era ali que governava, que influenciava toda ao seu redor e ao mundo naquela época. A cidade reunia pessoas de várias etnias, religiões, de vários, podemos imaginar, de vários lugares do mundo, mas com isso também a imoralidade, a idolatria, a ganância e muito mais reinava naquela cidade. E ali
é onde vivia o povo de Romano. Paulo não fundou aquela igreja, Paulo não conhecia aquela igreja, mas gostaria de ter muito conhecido. E ele apresenta aos romanos uma maneira de viver, uma maneira de pensar. No capítulo 5, explanado muito bem pelo pastor Leonardo, Paulo comparou Adão a Cristo. Com Adão, todos caímos. Com Cristo, todos podemos ser restaurados. E agora, em Romanos capítulo 6, ele desenvolve a implicação de uma união com Cristo, essa união que podemos ter com Cristo. Paulo mostra que devemos morto para o pecado e viver para Deus. Mas para compreender um pouquinho mais o capítulo 6, temos que ler o capítulo 5, versículo 20. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí? Amém, amém. Espero, como o pastor gosta de falar, o ABC. A, anotar, B de Bíblia, C de caneta. Então, tem assim um papel, uma Bíblia, na mão e a caneta. O capítulo 5, versículo 20 diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas para que o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, então, onde o pecado reina, superabundou a graça. Então, a graça de Deus. Então, já que eu sou abençoado, porque eu sou um pecador, já que eu sou, cada vez que eu pecar, Deus vai me abençoar, então eu vou ficar pecando cada vez mais. Vou ficar vivendo uma vida, sim, vai lá, vou esquecer tudo isso. Aí Paulo começa no capítulo 6, ele fala, versículo 1, os irmãos, dá para colocar? É porque é slide não, né? Que dirão, pois, permanecendo no pecado, para que a graça aumente? Então, é uma pergunta que Paulo faz. Aqui, Paulo está usando uma técnica chamada maêutica, ou seja, ele está fazendo com que o povo ali possa pensar, possa refletir, possa ver, possa pensar, possa refletir, possa gerar neles esse pensamento, gerar a concordância ou não, a respeito daquela pergunta que Paulo está fazendo naquele momento. Para só dar uma parêntese aqui, como o pastor Leonardo falou, Paulo era um homem muito culto, era muito pessoa conhecedor. Então, e se você for reparar, nos vários livros que ele escreveu, ele usa poema, ele usa ilustrações, ele usa cântico. Então, fala, como diretor, vou falar aqui um pouquinho, puxar aqui para os meus professores. Então, procure sempre se aprimorar, procure sempre aprender mais e mais. Ver que Paulo é nosso exemplo Jesus é nosso exemplo de mestre. Ele sempre estava usando sempre ilustrações, sempre coisas boas, coisas novas para que o povo pudesse compreender. E assim também devemos ser nós, como professor. Então, Paulo faz uma pergunta e a resposta é uma resposta, versículo 2, de modo nenhum, nós que estamos no mesmo morto para o pecado, convivemos ainda nele. É uma resposta clara, objetiva, conclusiva, que não deixa questionamento nenhum. Ou seja, de modo nenhum vou ficar vivendo pecado, de modo nenhum, para que possamos falar, viver, andar na presença de Deus. Isso me lembra, pastor, aquela ilustração que certa pessoa, certo homem, certa pessoa foi no consultório, foi num gabinete, pastor, pequei, pastor. Não consigo me livrar, não consigo, eu tento fugir do pecado, mas eu não consigo me livrar do pecado. Meu filho,
É difícil, não é fácil, mas o pecado não é vitamina. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Quando estamos doentes, se alimentamos, tomamos remédio suficiente para termos força, mas o pecado não é vitamina para o nosso corpo, não é vitamina para a nossa vida. A graça de Deus não é licença para pecar, e sim é o poder de Deus para vivermos em santidade e vivermos cada vez mais andando na presença de Deus. Temos uma nova identidade com Cristo. O pessoal tá bom, hein? Uma nova identidade com Cristo. Romanos 6, 3, 7. Ora, nós sabemos que fomos batizados com Cristo, Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que com Cristo ressurgisse dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andemos também em novidade de vida. Muito bom. Pois nós tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente seremos também com sua ressurreição. O 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, com Ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixamos de ser escravos do pecado. O 7. Pois que morremos foi justificado pelo pecado. Ou seja, aqui é a figura do batismo. Batismo, quando é aquela figura que quando a pessoa desce das águas, o batismo significa imersão. Então, quando a pessoa desce na água, está morto. E quando ressurgir, está vivendo para uma nova vida. Por isso, então a pessoa tem que ter essa consciência que ele está vivendo, tomando uma nova identidade. Fomos identificados com Cristo. Somos através do batismo. Por isso devemos ter o batismo é para a pessoa que tem consciência, para a pessoa que tem, ou seja, com essa nossa identificada com Cristo é porque morremos com Ele, sepultamos com Ele e vamos ressurgir com Jesus. Então, para isso, nós devemos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que o velho homem foi crucificado com Cristo, não somos mais escravos do pecado. Versículo 6. E devemos viver para Deus. Por isso, nós batistas, não batizamos crianças. A criança não tem consciência do seu pecado, não tem consciência do que é o certo, do que é o errado. E sim, e com certa idade, nós possamos ter essa consciência. Som. Jesus vive. Melhorou? Eita, agora sim, essa turma é muito boa. Então, somos crucificados com Cristo. Não somos mais escravos do pecado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já foi, as coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17, Paulo recomenda. E devemos cada vez mais, com isso, buscar uma nova... Próximo. Uma nova mentalidade espiritual. Romanos 6, 8 a 11. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que Cristo ressuscitou dentre os mortos e já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre Ele, sobre nossa vida. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. A versão da NVI, né? Cada versículos
Versículo 9. Isso. Como agora fomos justificados, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. 10. Não que se refere à morte morrer para o pecado de uma vez por toda, no que se refere à vida, viver para Deus. Verso 11. Assim, vocês também se considerem de fato morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, a gente deve buscar uma nova mentalidade. Paulo fala, 2. Não, slide 2, por favor. Isso aí, garoto. Então, uma nova mentalidade. Paulo fala, considerai-vos, não só se sentir, pensar como uma nova criatura. Devemos viver a cada dia. É uma batalha, começa uma batalha mental. Cada dia, cada momento da nossa vida, devemos pensar em andar com Deus, falar, viver naquilo que Deus quer para a nossa vida. A morte de Cristo foi único e suficiente para nos salvar. Ele morreu para o pecado uma vez por todo, pelo nosso pecado, e agora devemos viver para Deus. Assim devemos viver cada vez mais. Não é fácil, mas devemos vigiar e orar, pois Ele mesmo fala, vigiai e orar. Essa deve ser a nossa atitude, a nossa posição, sabendo que Jesus morreu pelos nossos pecados, e também com Ele vamos viver, vamos ressuscitar, sabendo que considerar, não só sentir, pensar como uma nova criatura, tomarmos novas atitudes a cada dia, a cada momento da nossa vida, buscar andar na presença de Deus, ou seja, uma nova prática diária, a cada momento, a cada instante. Slide número 3, por favor. Número 3, Adriano. Isso aí. Ou seja, é uma prática diária, a cada instante, a cada momento da nossa vida. Romanos 12 ao 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecei a sua concupiscência, né? Tem outra palavra aqui. Portanto, não permito que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando a obedecer ao desejo maligno dele. Então, esse é o versículo 12. 13. Não ofereça os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado. Antes, ofereça-se a Deus como que saiu da morte para a vida. Ofereça os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça para Deus. Versículo 14. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então, não devemos deixar o pecado reinar em nossa vida. Devemos apresentar o corpo apresentar o corpo a Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Escolha essa prática a cada dia, a cada momento, a cada instante da sua vida. Na prática, isso significa não permitir que o pecado domine o nosso corpo, a nossa mente,
a nossa vida, o nosso coração. Devemos apresentar o nosso corpo sacrifício santo e agradável a Deus, que é o quê? O nosso culto racional, que está na presença de Deus, louvando e bendizendo a Ele. Escolha praticar todo dia o bem, fazendo a vontade de Deus. Paulo conclui essa sessão afirmando que o pecado não nos domina mais. Não devemos andar debaixo da lei, mas na graça de Deus, a cada dia, sabendo que temos que lutar a cada dia, devemos que andar a cada dia, vigiando, orando, buscando a sua presença, buscando a vontade dele, porque não, como diz, ele tem o nosso inimigo anda ao nosso derredor, como ladrão querendo nos estragar, mas por isso devemos vencer, lutar, prosseguir, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E número 4 aí. Porque existe 2 senhores e 2 direções. Romanos 6, 15, 19. Então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que quando se oferece alguém como escravo, obediente, são escravos daquele que obedece. Quem é escravo do pecado, que leva à morte, que é escravo da obediência, que leva à justiça. Mas a graça de Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração, de forma de ensino que lhe foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês, como oferecendo os membros do seu corpo em escravidão e impureza, que leva mais e mais iniquidade. Assim ofereça agora escravidão à justiça, que leva à santidade. Então, 2 senhores que devemos, todos servem a alguém, todos têm um compromisso, têm um dever com alguém. E aqui Paulo que nos mostra. O próprio Jesus, em Mateus 7,13, falando para falando a respeito de 2 caminhos, ele fala: entrai pela porta estreita, por larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que entram nela. Qual o caminho que você tem seguido? Qual o caminho que você tem andado? Qual o caminho que você tem percorrido? O pecado, que leva à morte, a obediência a Deus, que leva à justiça, que leva à vida. Nós devemos andar cada vez mais. Paulo está praticamente fazendo uma réplica daquilo que ele falou no versículo 1 e 2, repetindo aquilo que ele falou ali, 1 e 2. Por acaso devemos pecar? Não. Dizem que dentro de nós existe 2 leões, um leão bonzinho, um leão mau. E qual desses leões reina em nossa vida? Aquele que você se alimentar bem. Aquele que você alimentar. Se você alimentar com maldade, com mansidão, esse leão mau vai reinar em seu coração e em sua vida. Já o bonzinho conta mais. Aí Paulo vai falar lá em Gálatas 5, 16, 26, ele vai apresentar os frutos do Espírito Santo, o fruto que não procede de Deus, que é amor. Então a gente deve se alimentar o quê? Do fruto do Espírito Santo, que é o amor, bondade, mansidão, domínio próprio. E no final ele fala: já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quem está governando a sua vida, meu irmão? Quem está governando o seu corpo, a sua mente, o seu coração? Romanos
6, o resultado final. Resultado final, Romanos 6, 20 e 23. Quando vocês eram escravos do pecado, estava livre da justiça. Que fruto colheram então das coisas quais agora se envergonham? Ao fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto colhe leva a santidade e o fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa é a colheita que devemos ter de prosseguir, de que sabemos que se caminharmos no pecado, caminharmos, vamos vergonha e morte. E se andarmos com Deus em vida, vida e santidade. O qual temos andado? Somos servos, temos sido servo obediente, servir ao pecado ou servir, com o resultado é a morte. Se servimos a Deus, o resultado é santidade e vida eterna. Romanos 6 é um chamado à transformação, morte para o pecado e viver para Deus. Somos justificados pela fé, resultado de uma vida prática de santidade, de caminhar, de buscar a Deus, de andar com Jesus, ou escolher dia a cada dia, viver em liberdade, no poder que Deus dá a cada um de nós. Cristo oferece, ao contrário da escravidão, uma vida plena, salvação e na presença de Deus, com certeza, porque sabemos que todos pecaram e separados estamos da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, que diante de tanto esse questionamento de pecado, andar a Deus, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu vou fugir. Como eu vou fugir desse pecado? Como eu vou fugir? Cada vez mais buscando a presença de Deus, cada vez mais fazendo a vontade de Deus. Então, para fugir do pecado, então eu vou fugir desse mundo, vou ficar lá no ministério, lá só em oração, vou ficar longe de toda essa confusão desse mundo, não vou me isolar. Você, pastor, eu não quero saber de igreja, quero saber dos irmãos, eu vou me isolar deste mundo. Mas o que Jesus falou para nós? Vós sois a sal e a luz do mundo. Sal e a luz do mundo. Então, não podemos, estamos nesse mundo para iluminar, para salgar. Apesar que eu já ouvi alguns crentes falar que eu sou sal grosso. Eu lembro que eu trabalhava muito em pé numa loja, e quando chegava em casa, eu botava água bem gelada e tacava sal grosso ali e botava o pé ali para descansar. Depois de meia hora, que alívio. O que eu fazia com aquela água, com aquele sal? Jogava fora. E alguém joga sal refinado, sal, por mais que seja barato, alguém joga sal refinado fora? Ninguém joga fora. Porque serve para temperar, para esse. Então, possamos ser um sal refinado, um sal que dá gosto de olhar, de temperar, que Deus assim possa cada vez mais nos abençoar, possamos refletir que Paulo escreveu com objetivo para que possamos caminhar cada vez mais na presença de Deus, sabendo que Deus é bondoso, Deus está conosco a cada momento, a cada dia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não nos abandona, Jesus sempre está conosco, e possamos caminhar em santidade de vida. Sede santo, porque eu sou santo. Então, buscar a presença de Deus, buscar a viver
caminhar com Ele em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio que sabendo, mas Deus está conosco. Eu gostei muito dessa ilustração que eu vi, realmente, escrevendo lá, eu lembrei algumas coisas assim. Sinceramente, eu tenho mais de 20 anos de casado e tenho aprendido que coisa muito importante, quando amamos uma pessoa, procuramos evitar coisas que ela não gosta. Procuramos sempre cumprir, fazer a vontade da pessoa amada. Não, e com Deus não é diferente. Devemos deixar o pecado de lado e fazer a vontade de Deus. Buscar, porque Deus nos ama e devemos amar a Dele cada vez mais, porque Ele nos amou primeiro. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você que está na live, você que vai estudar, mais tarde vai ouvir, você possa tomar uma decisão de andar com Jesus, caminhar com Jesus, viver na presença de Jesus, pois Ele é bondoso, é misericordioso, Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Que Deus possa completar essa palavra no seu coração, que Deus possa ricamente abençoar você que está na live, você que vai ouvir essa mensagem depois de alguns dias, você possa também refletir que em tudo Jesus suportou ali na cruz pelos nossos pecados e que possamos andar, reconhecer que somos nada, que Deus é tudo para a nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, por ter falado a Tua palavra, explanado, Senhor. Venha, Senhor, completar a Tua mensagem em cada coração, em cada ouvinte, cada irmão aqui presente, Senhor. Aqueles, Senhor, que vão ouvir, Senhor, essa mensagem, Senhor, também possa ser tocado, possa reconhecer, Senhor, que Jesus é o único caminho, que é a verdade e a vida. Que possa reconhecer a Ti, entregar sua vida a Jesus e andar com Ele a cada instante, a cada momento. Perdoe as nossas falhas, abençoe cada vez mais, Senhor. Tu sabes a necessidade do Teu povo, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo. Essa oração eu te peço, em nome de Jesus. Amém.